Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, nós vamos iniciar as nossas aulas de recuperação de história, né? Então, o nosso capítulo, né, do livro 3, que é a unidade 1, espaços públicos, e o capítulo 2, no caso, espaço de poder. Então, nós vamos iniciar, gente, falando sobre as ruas. Então, as ruas, né, nós sabemos que é espaço público, né? E esses espaços, eles são muito importantes para a cidade, né? Que são as ruas, né? Justamente porque as pessoas precisam andar, precisam circular, né? Os adultos, eles apresentam, né? Eles vão para o trabalho, né? Eles têm que passar para ir para o trabalho. As crianças se dirigem à escola, né? E outras pessoas passeiam, né? Em algum lugar, alguma praça, alguma loja. Então, essas são. Tem que ter as ruas, né, que são importantes, sim. Além das pessoas, também tem o trânsito, né? Então, o trânsito ele é muito intenso, né? Ele tem muitos transportes, né? Tem os carros, os ônibus, né? Os caminhões, né? Então, eles têm que se locomover, não é verdade? Pronto. Então, as pessoas têm realmente necessitam mesmo da rua, né? Então, a rua é um lugar público, certo? Então, muitas cidades brasileiras existem ruas que são fechadas para os carros, né? Nelas, alguns adultos, né, e crianças podem circular, andar de bicicleta ou levar os animais de estimação para passear. Por exemplo, no condomínio fechado, né? O condomínio fechado tem as ruas, não tem as ruas? Pronto. Então, até tem pessoas que só quem circula ali é quem mora, né, no condomínio fechado, não é isso? Então, circulam os carros, circulam as pessoas, não é? Pronto. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a história do nome das ruas, né? Então, nessa página aí, ele fala que em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem uma rua muito conhecida, né? Aliás, tem uma avenida muito conhecida, a Avenida São Sebastião. E por que colocaram o nome de São Sebastião? Para homenagear, né? Homenagear o São João Batista, um santo, né? Por quê? Porque tinha a procissão, né, reverenciando esse santo, né, o santo São João Batista. Então foi colocado o nome da rua, né, de Avenida São João, né, Avenida São João, certo? E fora outras, tem outras ruas, né? Tem outras pessoas, personagens. Tem outro também que é lá também em São Paulo, que tem a rua, aliás, não é em São Paulo, é em Salvador. É a Rua do Ouvidor. Por que o Rua do Ouvidor é em Salvador? Porque essa rua, gente, foi em homenagem a um juiz. Ele era bem respeitado, era temido pela população. Então resolveram colocar, né, em homenagem a ele, a Rua do Ouvidor. É em Salvador, certo? Olha só, as ruas têm história. Realmente as ruas têm história, né? Continuando o que eu estava falando anteriormente, as ruas nesse caso aí, muitos anos atrás, há mais de 100 anos, né? As ruas, nas cidades brasileiras, eram muito estreitas, era muito pequenininha, era muito diferente. Então só dava para as pessoas andarem a pé, né? E alguns carros de boi, né, que os bois passavam, né, tipo uma charretezinha, como tem aí parecido, né, que andavam. Aí passando o tempo, ao passar do tempo, foi crescendo as pessoas, foi crescendo, então as ruas também, né, foi ampliando, então foi necessário ampliar também, colocar outros tipos de ajuda para a circulação. No caso, para se locomover, né? No caso,
criaram os bondes, né? Aliás, apareceram os bondes, né? E os automóveis, certo? Aí vocês estão vendo nas gravuras que tem nessa página, né? Então, continuando, nós vamos falar sobre as placas das ruas. Então, sabemos que toda rua, sim, tem uma placa, né, mostrando as ruas, o nome da rua, né, tem também indicando o CEP, também algumas, né, tem indicando o CEP daquele bairro, daquela rua, não é isso? Quem já prestou atenção nas placas, né, sabe o que a tia tá falando, certo? Então, as pessoas antigamente, como sabem, antigamente era a população que colocava o nome daquela rua, né? Então, a população é que via as características dependendo do local, dependendo como era, né? E tudo, eles colocavam o nome daquela rua, certo? Aí, com o passar dos anos, né, foi crescendo as cidades, foi aumentando ruas, e aí houve na necessidade de dar o nome oficial às ruas, porque com o tempo as pessoas mesmo não lembravam mais do nome que tinha dado, como tem aí no nosso texto, não é isso? Então as pessoas, por necessidade, tinha que ser o quê? Que colocar, né, os nomes. E quem fazia isso? Ó, com o passar do tempo, a função de nomear as ruas passou a ser dos governantes das cidades, né? Então, com isso, muitas ruas foram renomeadas, olha só, renomeadas com o nome de pessoas ilustres, políticos e datas consideradas, né, importante na história do Brasil, né? Como, por exemplo, aqui tem várias ruas que é homenageando alguém conhecido, né? A um escritor ou alguma data comemorativa, não é isso? Pois então, e aí aconteceu isso, aconteceu que os governadores, né, que começaram a colocar o nome das ruas, foi necessário isso acontecer, né? Então, algumas cidades brasileiras determinam que suas placas deveriam apresentar o nome da rua ou da praça e uma pequena explicação sobre o nome. Então, tem rua que ainda coloca alguma coisa. Por exemplo, essa rua aí, Marechal Deodoro, foi colocado o quê? Que foi uma homenagem ao primeiro presidente da República do Brasil, certo? Então, tem alguma característica, né, que explica por que aquele nome está naquela placa, certo? Olha só, agora nós vamos falar sobre os monumentos públicos. Os monumentos públicos, né, fazem parte da história de um povo, né, pessoal? Da cultura do povo, não é? É verdade? Pois é. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os monumentos públicos, que vocês estão vendo aí. Os monumentos públicos são construções encomendadas pelos governantes em homenagem a algum personagem ou acontecimento, considerando muito importante para a história. Então, para não as pessoas não esquecerem, ou para as pessoas, para os turistas, quando vêm numa cidade, eles procuram, né, os monumentos públicos, os pontos turísticos, que é para conhecer a história daquela cidade, não é verdade? Pronto. Então, aqui nós temos o tema falando de preservando a memória. O que é preservar a memória, né? O que é isso? Para quê? Então, gente, muitas vezes a gente não sabe como é que aconteceu. Então, para isso tem o quê? Livro de história, né? Tem o museu, né? Para contar aquela história, aquela que você não conhecia, ou que você não nasceu na época, né? Então, por isso que tem as pessoas que estudam, né? Os estudiosos que estudam isso aí, as pessoas que são, né? Que têm o conhecimento, né? Da história, né? Então, passa aquela história para a pessoa.
né? Então, um dos pontos que é importante, como a tia estava falando, é o museu. O Museu Brasileiro municipal, nacional, no caso do Rio, ele teve um incêndio, né? E muitas coisas se perderam por conta desse incêndio, né? E outras que não, que deu para recuperar, e as pessoas ainda estão trabalhando nisso aí, para recuperar a história, né? Os pontos, a preservar a história, né? Do passado, ou a história que nós precisamos saber, que as pessoas têm curiosidade para saber, que é tão bom a gente, né, saber das histórias que acontecem, né, do passado, que não conseguimos conhecer, não é isso? Bom, então agora nós vamos falar sobre os monumentos naturais. Já está falando monumentos naturais, quer dizer o quê? Da natureza, né? Que ele vem da natureza, é um ambiente, né? Do ambiente natural. Então, existem monumentos que não são resultado da ação do homem, pessoal, né? A ação de Deus, não é isso? Mas são grandes obras da natureza que Deus fez, né? Então, nós temos que admirar e proteger. E isso aí é protegido por lei, tem uma legislação, né, que protegem esse bem ambiental, né? Então, tem esses monumentos que vocês estão vendo, que é protegido pela proteção, tem a proteção da natureza, é tão importante que está assegurada por lei. Então, tem uma lei que protege, no caso, o artigo 225 dessa lei, ela protege o meio ambiente, né? A parte ambiental, ecologicamente, não é isso? Então, aí embaixo tem até falando um pouquinho, aqui, ó, nessa parte rosa, sobre esse artigo, certo? Olha só, agora nós vamos falar dos espaços de poder nas cidades do passado. Então, já sabemos que no passado eram as pessoas que colocavam nomes, né, nas ruas, né? Antigamente nós, né, éramos comandados pelo rei de Portugal, isso aí vocês já sabem, né, que o Brasil era dependente de Portugal. Então, nesse trecho aí, nós vamos já entrar no capítulo 2, né? No capítulo 2, que é espaço de poder. Então, o espaço de poder nas cidades do passado. No passado, o Brasil não era um país independente, mas uma colônia do rei de Portugal. Naquela época, para ocupar cargos do governo, das vilas ou das cidades, era necessário ser um homem, ter mais de 25 anos de idade, ser católico e comprovar renda suficiente quando a pessoa pretendia, né, ter, né, no caso, algum cargo político, não é isso? Então, ela tinha que ter renda suficiente, tá, pessoal? Então, era chamado de homens bons, né? Aquele homem bom. No caso, era justamente esse, né? Então, você vê o que ele queria. Ele queria exercer uma função administrativa na política, né? Como vereador, ou cargo melhor, ou cargo que trabalhasse na casa da Câmara e cadeia da vila da cidade, certo? Então, era desse jeito, tá? Vamos passar mais. Pronto, agora nós vamos falar um pouquinho sobre cidades coloniais. Então, vejam aí, como eram as cidades coloniais, né? Há muitos anos atrás. Então, veja aí, no caso aí, era importante instituição administrativa, e as casas da Câmara e cadeia era construída na região central da cidade. Então, era no meio da cidade, tá? Que era tudo, essa parte de banco, né? Também, depois, né? Tô falando dessa época aí. Na época aí era a parte de câmara, né? De casa de câmara, a cadeia também era tudo no centro da cidade. No caso aí nós estamos vendo o que? Um chafariz, né?
Então, esses pontos onde tem essa seta aí é mostrando os locais onde se encontravam, né? Cada um. Então, nós temos os locais do governo, como a Casa de Câmara, né, e cadeia, ficavam próximo da praça central da cidade. Nós temos aí as cidades colônia crescendo ao redor de uma praça. Nós temos a igreja ela está acima, né, na seta indicando, a igreja que ficava na praça central também. E temos aí a principal praça da cidade, né, que chamava Pelourinho, que é o símbolo, né, da justiça na época. Então, ficavam os pelourinhos que simbolizavam a justiça e o poder de Portugal. Então, vejam aí, né, como era, né, no passado. Bom, agora vamos continuar falando sobre os espaços de poder nas cidades da atualidade. Como está hoje, né, atualmente, né, a nossa cidade? O que comporta agora, né? Então, vimos aí no passado, agora nós vamos ver o atual, né? Então, as construções também são diferentes, né? Vejam aí, vimos que também era diferente a parte da construção, das edificações, né? Isso, pessoal, pronto. Então, aí tá falando assim, ó, durante o Brasil colonial, essa construção era a Câmara da Câmara e Cadeia. Na atualidade, as construções que abrigam os órgãos da administração são as prefeituras, ó, no caso a prefeitura, né, e as câmaras municipais. O prefeito e o vice-prefeito trabalham na prefeitura e são responsáveis por administrar o município, mantendo os serviços prestados à população, como transporte, saúde, educação, né, obras públicas e assim por diante, certo? Então aí vejam os prédios como é que estão na atualidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre a capital do Brasil, que era a construção, aí está mostrando a construção de Brasília, né? E tem também falando sobre Juscelino Kubitschek, que foi o presidente do Brasil nos anos de 1956 e 1961. Então, vejam aí falando um pouquinho sobre eles, né? Então, todo país tem uma capital política, ou seja, uma cidade onde os responsáveis pelo governo administram o país. A capital do Brasil é Brasília, construída entre 1956 e 1961. Durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek. Brasília é uma cidade que foi planejada, ela foi toda planejada, pessoal. Não surgiu de forma espontânea, ela foi planejada, fizeram uma planta, tudo isso. No entorno de um povoado, um dos locais mais conhecidos de Brasília é a Praça dos Três Poderes, tá? Então, a imagem aí era de Brasília, certo? E o Juscelino, né, que ele tinha a visão à frente do tempo, né, ele queria fazer, tanto que ele fez. Em 50 anos que era para projetar essa cidade, foi feita em 5 anos. Então, o lema dele era assim, 50 anos em 5 anos. Né? Olha só, o objetivo dele, certo? Tem aí no trecho falando sobre ele. Agora nós vamos passar a falar sobre os três poderes. Os três poderes, como foi acabou de dizer, né, que era muito importante, o mais conhecido e importante em Brasília, é a Praça dos Três Poderes. Quais são os três poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Então nós temos aí o executivo, ele é o poder, né, que executa, tem como função administrar os recursos públicos e executar as leis do país. Nós temos o legislativo, né, por meio do Congresso Nacional, é responsável por elaborar, aprovar as leis. E, por último, nós temos o judiciário, que é o poder responsável por fazer
que as leis sejam cumpridas, né? Que no caso são os juízes, não é isso? Justamente. E agora, né, eu termino a nossa aula do livro 3, né? Então, com uma imagem para vocês de boas festas de Natal, né? Que nós já estamos na época natalina, né? Já estamos nos preparativos de Natal. Chega o mês de novembro, nós já estamos, né? Com clima natalino. Então, espero que vocês tenham boas festas, né? Ótimas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Tudo de bom para vocês, para a família, né? Com muita paz, muito amor, muita harmonia, né? Muita saúde, que é o principal, né? Nós temos que ter muita saúde, certo? Que aí a gente corre atrás, tá bom? Então, até a próxima aula. Então, beijo para vocês, fiquem com Deus e espero que vocês tenham gostado, relembrado os nossos conteúdos, certo? Então estudem, tá bom, crianças? Beijo para vocês, fiquem com Deus. Beijo, 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 beijo.